Graça e paz. Êxodo 29. Esse é o capítulo que fala da consagração de Arão como sumo sacerdote e de seus filhos como sacerdotes. E é um capítulo também muito importante porque ele nos traz o paralelo entre o início do ministério de Arão como sumo sacerdote em comparação também ao início do ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote em favor da nossa vida, em favor da nossa redenção e da nossa salvação. Por isso que Moisés, orientado por Yahvé, chama Arão e os seus filhos para que eles sejam purificados à porta da tenda da congregação. Esse momento da purificação, antes de colocarem as vestes, tanto de sumo sacerdote quanto de sacerdotes dos filhos, eles são orientados primeiro a se lavarem. Aquele era um momento de purificação e representa exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Embora Jesus não necessitasse de purificação, porque ele sempre viveu em toda a sua vida uma vida íntegra, mas por meio do batismo nas águas, quando João Batista se recusou a princípio a batizá-lo, mas Jesus disse: importa cumprir toda a justiça de Deus. E assim como Arão e seus filhos foram purificados através da lavagem da água, Jesus também submeteu-se ao batismo nas águas. E naquele momento ele estava dando início ao seu ofício como sumo sacerdote em nosso favor, em meu favor e em seu favor. E então, depois desta lavagem, eles foram vestidos. E a vestimenta passaria a fazer parte da vida de Arão e de seus filhos. Da mesma forma que Jesus, a partir do momento em que ele foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo, ele passou a ser imbuído desta missão que o levou até a morte, até o momento final, para cumprir cabalmente o seu ofício sacerdotal em nosso favor. A unção que ele havia de receber, tanto Arão quanto seus filhos, era uma unção que viria juntamente com as vestes. Primeiro eles foram purificados, depois vestiram as vestimentas e logo na sequência eles foram ungidos para que a unção pudesse recair sobre a pessoa e sobre as vestes, porque a unção ela recai sobre a pessoa e sobre o seu ofício, mostrando que Jesus foi ungido, como Deus o ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como Arão e seus filhos foram ungidos com as vestimentas sacerdotais, Cristo Jesus foi ungido, recebeu a capacitação do Espírito Santo de Deus para viver uma vida no poder de Deus, para nos libertar e para quebrar todas as cadeias em nosso favor. Naquele momento, depois da unção, depois do vestir as vestimentas e depois também da purificação, começou com a purificação, a vestimenta e a unção. Então agora o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, teve de oferecer sacrifícios em seu próprio favor, diferente do que aconteceu com Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi o único que não precisou oferecer sacrifícios em seu próprio favor, porque Jesus viveu uma vida sem pecados. Por isso, a nossa alegria hoje de dizer que todos os sumos sacerdotes que passaram pela história, todos eles tiveram de apresentar sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados dos outros. Mas o nosso precioso sumo sacerdote Jesus ofereceu-se a si mesmo por nós, mas não houve nenhum sacrifício que pudesse ser feito por ele próprio, porque não houve pecado em seu caminhar, não houve pecado na sua língua, na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu coração. Ele verdadeiramente se constituiu um perfeito sumo sacerdote para interceder em meu favor e em seu favor. E é por isso que nós podemos confiar nesse ministério tão glorioso e tão tremendo de alguém que não precisou oferecer sacrifícios em seu próprio favor, por ter vivido uma vida reta, perfeitamente reta, cumprindo todos os mandamentos de Deus, suas ordenanças, seus estatutos, por amor a mim e por amor a você.
e depois do sacrifício por ele próprio, Arão, ele apresenta sacrifício então por toda a nação de Israel. Primeiro, apresentou um sacrifício em seu próprio favor, em favor de seus filhos, e depois em favor da nação de Israel, mostrando que este também foi o caminho que Jesus Cristo trilhou. Embora não tendo oferecido o sacrifício em seu próprio favor, por não haver necessidade, mas a sua própria vida se deu para benefício de toda a humanidade, para benefício da casa de Israel e de todos os homens. E hoje, eu e você, podemos nos apropriar desse sacrifício perfeito em favor de cada um de nós, para perdão dos nossos pecados e para a redenção da nossa vida, para que possamos nos apresentar diante de Deus com um coração puro, purificado pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Receba essa palavra em mais um dia de reflexão, em nome de Jesus.